Como é que tá o nosso áudio aqui? Oi, oi, boa noite a todos. Já estamos ao vivo. Ótimo. Como é que tá o nosso áudio? Estão me ouvindo bem? Bater um papo hoje com o Júnior. Tá aí o Júnior, vamos já chamar o Júnior Bornelli. Campeão. Maravilha, José Henrique, Érico. Ótimo. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos bater um papo. Ok, já está aqui. Deixa eu chamar aqui o Júnior. Opa. Ok, vamos lá. Que bom. Fala, Fala, Vicente. Júnior. Tudo bem? Beleza? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. Prazerzaço ter você aqui para a gente bater um papo, cara. Prazer é meu, cara. Espero que seja bom aí. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Não tem como não ser, né, cara? Com você a gente vai aqui falar de um monte de coisa que você é campeão, cara. Eu acho Ah, que que isso. a gente tá se reinventando, mas a cada dia que passa eu tenho acompanhado muita live tua, muito papo. Eu acho que você está contribuindo com muita gente. O que eu quero fazer, Júnior? Te falar um pouquinho de como é que eu tenho feito essas lives aqui, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui resumidamente o teu histórico. Depois eu vou querer que você fale um pouquinho da tua história. O papo que eu trouxe aqui hoje é empreendedorismo, né? Essas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então eu faço um roteirinho para a gente não se perder, porque senão daqui a pouco a gente entra num bate-papo aí e não abordamos os assuntos principais, tá? Então, eu começo assim. Hoje eu vou falar com o Júnior Bornelli. O Júnior é o fundador da Startse, uma empresa inovadora de educação com sede no Brasil, operações no Vale do Silício e na China. Empreendedor há mais de 10 anos, o Júnior é apaixonado por vendas e criação de produtos. Trabalha todos os dias para provocar novos recomeços. Ouvi muito essa frase, viu, Júnior? Desde o primeiro dia na Startse. Muito bom. Através do compartilhamento de conhecimento. Júnior, TEDx Speaker, Prêmio LinkedIn Top Voice 2019, LinkedIn Top Startups 2019, empreendedor desde sempre. Isso aqui eu quero ouvir um pouco a tua história. Apaixonado por inovação, constante evolução, prêmio da empresa mais inovadora do Brasil na área de atuação em 2018, na área de educação em 2018, prêmio Empresa Empreendedora do ano 2017, medalha JK no Congresso Nacional. Júnior, tudo isso com a Startse. Agora sim, a gente começa falando um pouquinho, o papo hoje é um pouco de empreendedorismo, mas eu tenho um amigo que fala assim, cara, a história de sucesso não agrega nada, eu gosto de ouvir canelada. Então eu queria que tu falasse um pouquinho do teu histórico, como foi a tua história, conta um pouquinho da tua trajetória até você chegar na Startse, para que a gente possa te conhecer. Maravilha, Vicente. Bom, obrigado aí pela introdução. Quando fica lendo essas coisas, a gente fica até animado, né? Até esquece como é que foi o passado. Mas, Vicente, eu comecei a Startse lá em Areado, né? Minha cidade natal, lá no interior de Minas, cidade de 13 mil habitantes. E começamos a empresa da dificuldade de empreender, né? A gente tentava empreender tantas vezes, dava tão errado, quebramos a cara tantas vezes, que a gente chegou num ponto e falou assim, cara, por que a gente não consegue fazer? Por que não dá certo? Não, então tem que ter algum motivo para a gente estar fracassando tantas vezes. E aí mas você já começou a Startse para ser de educação? Para ser o que é? Não, a gente... bom, eu trabalhei na universidade durante 10 anos, em 2007, e eu saí da universidade. E quando eu saí da universidade, o que me fez sair lá da universidade foi um dia que eu cheguei em casa. E eu cheguei na minha casa, meu filho tinha 6 meses, e a moça babá que cuidava dele, minha esposa trabalhava também, a babá estava na rua me esperando, quase 6 da tarde, frio, estava chovendo lá, e ela esperando na rua, com meu filho no colo, 6 meses. E ali, naquela hora, eu não entendi porque ela estava lá, eu perguntei, mas o que está acontecendo? Está aqui fora, está frio, né? Não sei o quê. E ela me avisou que a luz da minha casa tinha sido cortada porque eu não tinha pago a conta de luz. Então, naquele momento, eu entendi que o que eu estava fazendo na minha vida estava tudo errado, que eu nunca mais queria viver aquela situação, que eu queria transformar a minha história. Isso e de alguma maneira, 2007. 2007. 2007. Seu primeiro filho? Já era o segundo filho.
Segundo E filho. aí, naquela hora, Vicente, eu falei, cara, eu vou mudar minha vida. Daqui para frente, eu que vou definir qual é o rumo da minha vida, porque eu tava naquela, sabe quando você sai, vai trabalhar, sai para trabalhar de manhã, volta de tarde sem saber por que você está fazendo aquilo, sem um propósito, sem nada definido. E aí, naquele dia, eu saí, resolvi ali o problema da energia, não sei o quê. Na semana Você tinha seguinte, eu quantos pedi. anos, Júnior? Você tinha quantos anos? Em 2007, isso faz 13, eu tinha 26 anos. 26 anos. E aí, Vicente, na semana seguinte, eu pedi demissão da universidade e sem ter outra coisa para fazer, e precisava de um empurrão. Sabe quando aquela expressão que quando você chega, o cara do barco chega em terra e ele não pode mais voltar, tem que cortar a corda, pôr fogo no barco, porque dali ele não pode voltar. Então Legal. foi isso, foi cortar as cordas ali, e aí eu tive que tentar fazer alguma coisa diferente. Só que nos próximos anos, de 2007 a 2014, tudo que eu tentei fazer deu tudo errado. Ficou pior, minha situação ficou pior do que estava antes. Porque eu tentava empreender alguma coisa, dava errado. Tentava arrumar um outro trabalho, dava errado. Tudo dava errado. Tentei fazer Chega fábrica de. aquelas noites que a gente dá vontade de chorar e chora, não é? Não, e o que acontecia? A minha esposa, nesse período, ela trabalhando, né? Alguém ali tinha que garantir que fosse ter dinheiro para fazer alguma coisa, né? E ela continuou trabalhando, melhorando a luz aqui, estava meio escuro aqui. E ela trabalhando, né, para garantir que a gente tivesse ali uma mínima estabilidade. E eu, cada dia que tentava uma coisa, chegava em casa, não deu certo isso deu errado, perdemos dinheiro aqui, fizemos aquele. E aí chega uma hora que ela mesmo fala, pô, mas tipo, arruma um emprego direito, né? Para com essa loucura, para de tentar fazer as coisas dessa maneira, passa no concurso, enfim, para ter alguma estabilidade. Mas eu sabia que de alguma maneira eu conseguiria fazer alguma coisa diferente, eu podia alcançar um caminho melhor, eu podia fazer muito mais do que eu estava fazendo ali. Sabe, Júnior? Mas que as coisas estavam dando errado, porque eu estava me colocando limite, né? Eu estava Sabe, Júnior, botando minhas próprias e barreiras. é importante isso que você está dizendo aí, porque assim, as pessoas não falam isso, eles acham que às vezes, poxa, o cara hoje está fazendo um negócio, está com sucesso, mas não sabe o tanto que foi difícil. Eu tive muita dificuldade para pagar luz, para pagar aluguel, eu tive dificuldade para pagar salário da minha babá, eu tive dificuldade. Todos nós que fomos empreendedor, por isso que eu acho que o papo empreendedor com um cara que começou, que passou por isso, é muito legal, né? Então, assim, você tropeçava e continuava acreditando que esse era o caminho. Eu sempre tive a sensação, Vicente, que a cada vez que dava errado, eu estava um passo mais perto de dar certo. Eu não sabia se ia ser o próximo, não sabia se ia se demorar muito, mas eu sabia que estava mais perto. Nessa hora, que o povo brinca, né, que assim, todo empreendedor uma hora já foi chamado de louco, né? E as pessoas falavam, cara, é loucura isso que você está fazendo, não vai funcionar, esquece, só dá errado. Mas eu tinha certeza que tinha que insistir mais uma vez. E aí, em 2014, depois de várias tentativas, e a gente criou, eu e o meu sócio na época, a gente criou um negócio que era muito parecido com a Startse, só que com um modelo de negócio diferente. A Startse hoje tem a maior parte do nosso conteúdo é todo gratuito, né? Tem cursos gratuitos, tem informação gratuita, enfim. E o nosso modelo de negócio na época era tudo pago, não tinha nada gratuito. Conseguimos um investidor, consegui R$700 mil de investimento. A empresa nunca gerou R$1 de receita, mas esse investidor, ele era um cara muito rico lá na cidadezinha, perto da minha cidade. E ele tinha avião, tinha helicóptero. E aí, Vicente, aconteceu algo que foi talvez a última grande lição. E a gente eu comecei a viver aquela vida que parecia que era a vida de sonho. Então ele ia fazer reunião em São Paulo de helicóptero, eu vinha junto, ia fazer alguma coisa fora, eu ia junto. Legal. E aí você tem aquela sensação de que você está, tô viajando de helicóptero, Cheguei tô lá, de avião. cheguei lá. Só que aí o que aconteceu? Empresa que não dá dinheiro não tem futuro, né? E aí, do dia para a noite, o investidor puxou o fio da tomada e a gente saiu dessa brincadeira com um computador na mão e a outra mão atrás. Sabe? Sem nada, sem nenhum real, sem nenhum tipo de rendimento, sem nada. E eu e o João, né, que é o fundo que fundou a Startse comigo, a gente estava junto nessa empresa aí. E aí, naquele dia, o João falou, cara, acabou, não dá mais. E depois dessa não vai ser fácil levantar. Anos, Júnior? 2014.
Quer dizer, 2014. já 7 anos depois, 7 anos depois. 7 anos batendo, passando por tudo isso, você tem um novo choque, cai de novo, zera tudo, perde tudo. E aquela história ali que eu te falei lá daquele episódio de 2007, de 2007 a 2014, foi só pior. Não foi nada melhor, foi só pior. Foi só situações muito piores do que aquela. E aí, naquela hora que deu tudo errado, ele, cara, não, já era, não vai funcionar, não tem mais o que fazer. Não. Eu falei, cara, vamos tentar mais uma vez. Pega isso, eu sempre fui mais comercial e ele sempre foi mais técnico. Eu falei, cara, pega isso aqui, monta isso aqui desse jeito e vamos de novo. Vamos atrás de alguém, vamos conhecemos bastante gente, vamos atrás das pessoas, vamos ver o que dá. E aí montamos uma proposta da Startse, criamos um portal, criamos um site de notícia que era no início, era para ser uma empresa que resolvia a nossa dificuldade. Como a gente só dava errado, não conseguia empreender de jeito nenhum, falamos, cara, vamos criar uma empresa que ajuda as pessoas a empreender. É uma dor que a gente sentia ali na veia. Faltava alguém para ensinar isso. A fazer as coisas direito, a conectar com o mentor, a conectar com um curso, alguém que já tinha tido uma experiência, ensinar, dar uns atalhos. E aí a gente criou essa nova empresa chamada Startse, e o nome da empresa ela tem um significado muito importante. Não chama Startse à toa. A palavra Start era o nome que a gente queria dar para a empresa. Mas Start é começo, né? É início, mas é uma coisa meio frágil. E a gente botou o SE, né? Tá, não sei se dá para ver aqui no final aqui com letra maiúscula. Botou o SE no final para que a gente tivesse a sensação de que aquilo, pô, eu não posso fazer um novo começo na tua vida. Isso tem que ser de dentro. Então assim, a força que a gente tinha que tirar para começar de novo, tinha que vir de dentro. Era transforme-se, reinvente-se, cara, transforme, sabe, aquela coisa que vem de dentro. E aí a gente, nesse momento, entendeu que, cara, a nossa missão a partir de agora é provocar novos começos na vida das pessoas. A gente precisava de um novo começo, a Startse foi isso pra gente, e daqui pra frente a gente vai querer fazer isso. E é o que você começou eu te falo uma coisa, eu tive contato com vocês em 2017, pela primeira vez, pesquisando, procurando como conhecer esse novo mundo. Eu sempre muito curioso, eu acho que a natureza do empreendedor é isso, né? Procurar essa inquietude. Encontrei vocês e depois disso tenho ficado muito próximo, me aproximei meus filhos, aproximei vários executivos do nosso grupo, todo mundo tentando aprender com vocês e de fato vocês estão provocando recomeços, isso é fato. A Startse conseguiu alguns prêmios muito relevantes no Brasil, e aí fica muito bonita essa história, né, que vocês estão conseguindo construir, estão literalmente fazendo novos recomeços e agora se reinventaram, né, Júnior? Isso tem um fato. Antes da gente falar um pouco do novo momento, eu queria insistir um pouco na história da Startse, porque eu acho que vocês têm a pretensão de ensinar pessoas a empreender, a fazer a vida nesse novo momento. E eu falo pretensão porque realmente é muito forte. Imagina, como você ensina as pessoas, os executivos, porque eu falo sempre o seguinte, empreender não tem nada a ver com CNPJ, né? Empreender é a vida em si, é tudo, são desafios, né? E aí eu já trago uma provocação para você. O que você acha, assim, que... Não, ainda não vamos para lá. Vamos ficar aqui na Startse ainda, que eu quero seguir o meu roteiro para a gente não deixar faltar nada. O que passou para vocês nesse momento, depois dessa reinvenção toda, onde a Startse ganha prêmios de top startups no LinkedIn, onde vocês realmente passam a ter eventos com milhares de pessoas, passam a ser um case realmente de sucesso inconteste, de educação, de aprimoramento de empresas, e aí rapidamente vocês, como todo mundo, levam um puta tiro no peito e tem que se reinventar. Eu já conversei aqui com o Pedro, com o Maurício, contaram muito dessa história, mas eu queria que você falasse o seguinte, cara, e todo aquele projeto que nós falamos em fevereiro e vai para aqui, fica tudo por água abaixo. Qual é a visão do Júnior sobre isso, cara? Teve que se reinventar, né? Novamente. Essa história, ela é igualzinho a que eu te contei ali atrás, né? Parece que é agora que a gente chega lá, parece que é agora, e sempre tem alguma coisa que fala assim, cara, ainda não, calma, tem mais esse desafio, tem mais esse desafio. Então, o que aconteceu agora, a gente terminou, Vicente, 2019,
foi o nosso quarto ano de receita, né? O primeiro ano a gente faturou muito pouco na Starts, o quarto ano de receita foi 2019. A gente terminou faturando 60 milhões de reais. Então, uma empresa que começou do zero, sem nenhuma receita, terminou 2019, 4 anos depois, faturando 60 milhões de reais. E com educação, hein? E com educação. Com educação. Isso não é fácil. E janeiro, a gente... Então, assim, a projeção para 2020 era de alguma coisa próximo de 100 milhões de reais. E aí, a gente começou janeiro, cara, recorde de receita em linha para 100 milhões. Fevereiro, recorde de receita em linha para 100 milhões. Março, até o dia 10 de março, março ia ser um recorde absoluto de receita para projetar mais que 100 milhões no ano. E aí, na metade de março, acontece a pandemia e todo mundo sabe que veio depois disso. A nossa receita caiu 98%. Então, de 7 milhões de reais que a gente estava previsto para faturar em março, a gente faturou 300 mil reais, 400 mil reais. Então, é uma queda muito grande de receita num período onde as pessoas deixaram de consumir coisas de desejo e passaram só a comprar coisas de necessidade, né? Pô, quem que ia comprar um curso se está todo mundo perdendo emprego? Quem que ia fazer uma viagem para estudar lá fora com a gente? E vocês tinham outro fator contra, penso eu, que vocês tinham muito curso vendido a futuro, as pessoas poderiam pedir reembolso. E tinha também cancelamento, né? Vocês tinham um a desafio maior parte brutal. da receita ali, tá, tipo, a gente tem turmas, por exemplo, para o Vale do Silício, China, vendidas até agosto, setembro. Então, além de ter esse problema de não ter receita, eu estava com muito dinheiro das pessoas na mão. Então, tinha um problema duplo. Sem receita, ainda tem que tirar dinheiro do caixa para devolver. Né? Mas a gente entendeu naquele momento ali que, bom, não adiantava reclamar, chorar, o problema estava dado, tinha que enfrentar. Era dali para frente. Tínhamos um time, dessa vez, diferente de quando começamos a empresa. Tinha um time muito forte, gente que já tinha passado por muita dificuldade. E aí, para quem quer empreender, eu falo da importância de ter um time alinhado, forte, resiliente, que já teve experiência. Então, a gente conseguiu se juntar o time todo, em 15 dias, criar o maior programa de capacitação gratuito do Brasil. São 160 mil pessoas que a gente capacitou nos últimos 2 meses no Restart, né? Um programa que a gente criou gratuito. E ali as coisas começaram a voltar, o mercado começou a voltar, a gente começou a fazer venda de novo. Hoje a gente já está faturando entre 50% e 60% do que a gente estava antes da pandemia. Júnior, vocês então, hoje têm convicção que vão sair muito mais fortes do que eu quero? Eu acho que a gente vai sair menor, mas mais forte. Menor porque é impossível, nesse período, recuperar a receita de antes para a gente. Né? A gente tinha muita receita de curso presencial, né, Vicente? Muita receita de... Sim. Então, isso não vai voltar esse ano. Dificilmente vai ter isso de novo esse ano. Então, a gente vai sair com a receita menor do que no ano passado, mas com certeza mais forte, mais sólido, mais diversificado, cara, pronto para outras pancadas, porque se a gente conseguiu reverter esse jogo nessa, vai ser muito difícil ter outro que nos derruba. Eu acho que isso é meio que uma máxima entre todo empreendedor agora, né? E aí, falando muito especificamente disso, cara, eu acho que todas as dificuldades que você passou, que você relatou aí, que eu e todos os outros empreendedores passam, isso faz parte da vida, não tem um melhor do que o outro. Né? Eu costumo dizer que dor não se mede. Né? Se tem algo que não se mede, é dor. Ela é para você o tanto que ela lhe dói, e ela é para mim o tanto que ela me dói. Ponto. Não comparo o que serve para você e para mim. Então, eu acho que... Só pegando esse teu gancho aí da dor, eu falei isso lá no TED, lá na palestra, que tem 2 situações que são subjetivas e as pessoas tentam colocar isso de uma maneira diferente. Primeiro é sucesso. Cara, sucesso é algo subjetivo demais. Então, para mim, sucesso pode ser ter uma empresa grande. Para você, sucesso pode ser, cara, ter 2 filhos maravilhosos. Para a pessoa que está nos assistindo aqui, pode ser o melhor professor da escola primária. Então, sucesso é uma coisa subjetiva. Cada um tem o seu sucesso. Da mesma maneira que cada um tem o seu fundo do poço. Então, o meu fundo do poço foi lá em 2007. Aquilo lá, para mim, era uma coisa horrorosa. Se eu comparar aquela minha situação, o cara que está morando na rua, o sofrimento dele é muito maior, mas o fundo do poço naquele momento, aquilo que te pega é diferente, né? É diferente para cada pessoa. O fundo do poço é o fundo do poço. Não importa o que para você te leva para lá, importa que você está lá. Né? Essa é uma percepção que vem da maturidade. E aí, quando a gente fala que o empreendedor passa por isso, e aí eu começo a entrar nesse assunto dizendo o seguinte, as pessoas acham que empreendedor é empresário. E eu digo que não é. Empreendedor somos todos nós. Empreendedor
não é um CNPJ, não é um empreendedor, não é o cara que tem empresa. Empreendedor é todo aquele que define a sua vida, a sua linha de caminho. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua visão, porque eu já te vi e tive contigo, você falando para pessoas que são executivos, que são, não são altos executivos, são pessoas começando carreira, médicos, sei lá, pessoas em carreira concursada. Quer dizer, tudo isso é empreender, não é, Júnior? Quer dizer, é uma visão que precisa ser percebida por todo mundo, não é verdade? Empreendedorismo é uma palavra muito ampla, que a gente colocou ela no limite, né? A gente falou, quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo acha isso mesmo, que é quem abriu o CNPJ. Mas ser um empreendedor, na verdade, é uma atitude. Eu tenho que ter uma atitude empreendedora. Eu posso ser empreendedor tendo CNPJ, eu posso ser empreendedor trabalhando numa empresa, posso ser um empreendedor trabalhando num concurso lá na repartição pública, posso ser um empreendedor na minha casa, na minha família. Então, empreender, Vicente, eu aprendi que empreender é uma palavra que significa que a gente pode fazer muito mais do que a gente acredita e ser muito melhor do que o que a gente é. E quando você entende isso, você começa a empreender. Seja onde quer que você esteja. Cara, então não precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor. Aqui na Startse mesmo, quando a gente vai contratar pessoas, a gente sempre fala, eu não quero que você venha trabalhar na empresa. Eu quero que você venha empreender com a gente. Ele, de fato, ele não tem um CNPJ, mas ele vem empreender com a gente porque a gente quer pessoas que não se conformam com a mesmice, com a mediunidade, com o padrão médio das coisas, né? E aí passa a ser a palavra-chave atitude, né? Atitude empreendedora. É isso que as pessoas precisam ter. O que a gente precisa ensinar, que as escolas deveriam ensinar, que a gente tem que reforçar, cara, você precisa ter uma atitude empreendedora. A atitude empreendedora é querer ser um pouquinho melhor amanhã, um pouquinho melhor depois de amanhã, um pouquinho melhor depois de amanhã. Não interessa o que você faz, mas um pouquinho melhor a cada dia. Não se conformar. Então, o tempo que eu passei lá atrás, trabalhando lá 10 anos, como eu te falei, na universidade, minha cabeça era zero atitude empreendedora, porque eu fazia a mesma coisa todos os dias, sem esperar nada melhor. No automático. Você vai vivendo, você não vai pensando, não vai planejando, não se põe meta, né? Exato, você não se cobra. Você se acostuma com um padrão médio. Você se acostuma a ter aquilo e você acha que a tua vida só pode ser aquilo, ela não pode mudar, ela não pode evoluir. Esse que é o problema. Júnior, eu estava vendo aqui numa anotação que eu fiz, que você uma vez falou da questão dos mapas mentais, que é muito isso aí que você está falando agora, a questão de você programar e tentar projetar o teu futuro, projetar teu planejamento. Fala disso, porque é exatamente isso que a gente está falando, né? Quer dizer, é a atitude de como você vai conseguir ter uma atitude empreendedora, porque eu quis trazer esse assunto contigo. Você é um cara muito versátil. Eu preciso fazer esse registro aqui. Você é um cara muito versátil. Aliás, todos vocês são. Se você pegar lá, o cara tem atacante que joga no gol, tem zagueiro. A turma da Startse é muito completa. Mas aí eu meio que escolho o assunto que trato com vocês, porque vocês cumprem muito bem todos os assuntos, mas você é um cara que, se eu pudesse escolher o cara para falar de empreendedorismo, é você. E nesse momento, eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande, sabe? Eu falo isso com muito peso, de que todo homem no sentido, toda pessoa que tem algo a contribuir, ela tem que dar uma palavra de incentivo, ela tem que dizer, ei, vamos lá, cara, vamos lá, bater nas costas das pessoas, sabe? Se você não tem dinheiro, se você não pode fazer nada mais do que sabe, do que você pode motivar, sabe? Eu acho que isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de trazer esse tema contigo. Então, assim, fala um pouco da questão dos mapas mentais, porque isso na empresa gerava, pelo que eu me lembro, gerava muito do fim da empresa. Acho que no Vale eram 90% de fim de startup, né? 90% das empresas morriam porque elas não tinham uma atitude, né? Fala um pouquinho disso para as pessoas, como é que você acha que isso pode impactar na vida das pessoas? Eu acho, Vicente, que assim, todo mundo precisa entender esse primeiro passo, que é, cara, você sempre pode ser melhor e sempre pode fazer mais. A partir daí, você tem que entender que quando você se coloca numa posição de avançar, é natural que aconteçam desafios, é natural que você falhe, é natural que vai dar errado, é natural que você vai ter que passar por uma linha de aprendizado. Ninguém consegue fazer uma coisa grande pela primeira vez. Sempre tem coisas que vão acontecer no meio do caminho. E eu gosto de falar muito, de citar duas frases, parece clichê citar esses caras, mas é que eles nos ensinam muito. Primeiro, o Mark Zuckerberg.
do fundador do Facebook. Ele fala o seguinte: a liberdade de falhar é a chave para o sucesso. Ou seja, se você não entende que, cara, errar faz parte do processo, você vai com certeza se limitar. Com certeza você vai se punir e não vai tentar de novo. Mas a gente tem que encarar o erro como processo, como parte do caminho para chegar em algum lugar. E a segunda é a do Steve Jobs, que ele fala o seguinte: empreender é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Empreender, o Steve Jobs dizendo que empreender é uma coisa mais difícil que ele já fez na vida. Você tem que ter muita resiliência para poder fazer as coisas acontecerem. E que a diferença entre os que têm sucesso e os que não têm é uma só. Os que têm sucesso não desistiram. Essa é a única diferença. Não tem quem é genial, não tem quem é mais inteligente que o outro, não tem quem é mais preparado. Assim, não tem essa história. Não tem o premiado, não tem o sabidão, não. Cara, continuar na luta. Você, Vicente, você convive com grandes empresários, com gente muito inteligente. Se você é um grande empresário e está sempre em contato relacionando com pessoas. Cara, quando você se encontra com uma pessoa que você acha que fez uma grande história, que construiu um grande negócio, você começa a conversar com essa pessoa, você vê que é uma pessoa comum. Mas quando você vai entender a história dela, cara, ela lutou demais para chegar ali. O Bernardinho, lá, o treinador de vôlei, ele fala o seguinte: na Olimpíada, não tem quem não seja talentoso. Então, assim, o Brasil vai jogar contra a seleção do Vietnã do vôlei, ou contra os Estados Unidos, ou contra a França, todos os jogadores de todas as seleções são talentosos. Então, o que define quem ganha é quem trabalha mais. É quem fica mais tempo na quadra treinando, é quem repete o movimento. Então, ele fala, talento é parte do processo, mas o que ganha mesmo é o trabalho, é o esforço, é a dedicação, é isso que faz ganhar o jogo. E não há alternativa, né? Não há nenhum campo da atividade humana, dos negócios, da indústria enquanto atividade humana, que não seja isso. Não é verdade? Quer dizer, a gente tenta dizer para as pessoas que, cara, vai doer, sabe? Calma, mas faz parte. Não tem, você encontra o cara lá e fala assim, puxa, mas a vida do Júnior hoje é muito legal. Puxa, a vida do fulano é legal. Ah, a vida do Vicente. Mas, cara, você sofre, dói. Você começou dizendo que encontrou tua babá porque tinham cortado a luz da tua casa. Eu vou confessar uma coisa para você que eu nunca falei para ninguém. Você vai ser o primeiro. Eu resolvi escrever um livro da minha parca história, da minha pequena história. Sabe por quê? Porque durante essa quarentena eu comecei a contar com meus filhos, a gente com o tempo, convivendo muito, e eu contei só canelada. E a gente ria, e eles diziam, pera, conta, para, quero saber o fim, como acabou. Pai, se você está vivo aqui, você não morreu. Então, conta a história. O que eu quero dizer? É que, cara, é só mais uma, sabe? A minha é só mais uma. Não tenho nenhuma pretensão de me tornar autor, não. É só para dizer o seguinte, todo mundo tem uma história legal, sabe? Então é o trabalho, não é verdade, Júnior? É o trabalho que vai fazer essa diferença. Então, eu acho que quando a gente divide isso com as pessoas vão dizer, puxa vida, eu deitei na cama, chorei porque estou preocupado, porque não tenho dinheiro, porque minha empresa está mal, ou porque simplesmente eu não consigo pagar minha conta, ou porque perdi meu emprego, e a gente fala, calma, vai virar. Né? Todo mundo passa por isso, não é verdade? E isso que você falou é muito legal, que você estava falando, eu estava lembrando aqui, você falou do livro, e eu me lembrei. Eu terminei de ler esses dias o livro do fundador da Nike. E eu li também, maravilhoso, aquele cara ali. Não, e assim, as histórias, elas são muito parecidas com as histórias de qualquer empreendedor. Né? E ele escreveu, na primeira página, ele escreveu assim, para que os meus netos saibam. Está escrito na primeira página. Então ele tá contando a história. Não é a história de sucesso da Nike. Isso aí você lê em qualquer lugar, lê na internet. Agora, os desafios que ele, como ser humano, como empreendedor, passou, aqui é ali que está o ensinamento. Eu tenho uma apresentação que eu até faço de vez em quando, que eu gosto de botar assim, ó, como as pessoas imaginam que é a caminhada para o sucesso. Uma estrada reta, bonita, né, comprida. E como ela é de verdade. É que a serra que dá cada volta, cada curva, parece que o carro não sobe naquelas curvas. Só que as pessoas esquecem de uma coisa. A estrada reta, ela é legal, é bacana dirigir por ela, mas as paisagens mais bonitas estão nas curvas da estrada sinuosa. É cada curva que você vira, você vê um negócio diferente, encontra ali. E isso gosto muito dessas analogias, porque isso significa que para empreendedor, para quem corre atrás de conquistar alguma coisa na vida,
não pode esperar o dia de chegar lá para aproveitar as coisas. Tem que comemorar as pequenas vitórias. É isso aí. É na jornada que está a beleza, não é na chegada. Para empreendedor, Vicente, você sabe muito bem, para empreendedor não existe linha de chegada, você sempre vai querer fazer mais. Não. Sempre vai querer fazer mais. Só para não perder o gancho que você puxou aí, o Phil Knight no livro da Nike, o Phil Knight, ele me impressionou quando ele com a companhia já cuidando, já dominando a costa leste americana e grande parte da costa oeste, já com acho que 30, 40 lojas, já com fábrica importando container, o cara estava buscando, correndo para cumprir o cheque do pagamento da folha. Você lembra dessa coisa? O cara vendia tudo, perdia tudo e era sempre all-in, sempre all-in. All-in é uma expressão de tudo, sabe? Tudo então, assim, tudo ou nada, all-in, tá tudo aqui. Sabe? E ele fez isso até quando abriu o capital. E a empresa, e o livro acaba quando ele abriu o capital. Ele tornou a empresa eterna, não é mais dele. Quer dizer, ele é só um grande acionista. Então, aquele livro é um livro que remete ao começo da nossa história aqui, do nosso live. O que eu disse? Me conta canelada, porque histórias de sucesso não agregam nada. Quer dizer, então, cara, é isso que faz. Toda vez, você viu, você acompanhou nessa quarentena, eu fiz muita live com muito grande empreendedor, Luísa Trajano, Carlos Wizard. Pô, o que eu sempre quis saber, né, e perguntei nas lives para essas pessoas, era exatamente isso que você está fazendo. E eu perguntava assim, cara, Luísa, como é que foi chegar até aqui? Qual o perrengue que você passou? Qual foi a maior dificuldade? Como é que você lidou com essa situação? A história do Magazine Luiza, da agora para cá. Fantástica. Luiza. Agora, daqui para trás, voltou aí, você tinha dado uma caidinha. A história do Magazine Luiza daqui para frente, todo mundo diz. E a história, e a construção, né? Oi, voltou? Acho que deu uma falhadinha aqui. Voltou. Estou ouvindo bem. E assim, o que a gente tem provocado, e eu não deixo de repetir isso, é que é o seguinte, cara, as pessoas quando escutam isso, porque fazia bem para mim, sabe? E se fazia bem para mim, eu acho que pode fazer bem para os outros também. E eu, quando estava muito triste, muito, sabe, angustiado, e eu dizia assim, puxa, eu vi alguém falar, olha, também passei por isso, me animava. Então, quando eu bato papo com o cara, chamo você, falou, Júnior, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar. Eu queria botar o título assim da nossa live. Aprenda a pegar pancada e continuar, sabe? Alguma coisa como isso aí, porque acho que motiva as pessoas. E olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tinha um roteiro aqui, eu não dei nem um passo, nós estamos aqui batendo papo. Eu acho que não consegui andar. Não consegui andar, mas é isso, porque eu estou vendo aqui um monte de gente comentando, falando que isso de fato é o que importa, as pessoas ouvirem isso, porque se você ficar só ouvindo... E aí, Júnior, tem uma história interessante que acho que cabe também, até para tentar encerrar, porque nós estamos com 33 minutos aqui, eu preciso seguir para o restante, é que o mundo das redes sociais é composto de fotos felizes e de histórias felizes. E as pessoas que estão começando a vida pensam, ou pelo menos se não têm acesso a ouvir pessoas dizendo, ei, não é assim não. Ei, faz parte da vida o sofrimento, né? Quer dizer, o sofrimento não, a dor. Eu vi uma frase outro dia maravilhosa que diz que a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Sofrer você não precisa sofrer. A dor vem, olha para ela, convive com ela, se relaciona com ela, mas não fica sofrendo, porque ela faz parte do crescimento, na verdade. Então, assim... A gente aprende, né, Vicente, com a vida e com as dificuldades, a gente aprende a entender melhor essas coisas, a fazer a leitura melhor dessas coisas, né? Então, não se espelhar no que os outros conquistaram, encontrar seu próprio caminho, e desejar, sim, aprender com o que os outros fizeram, mas não ter as mesmas coisas que os outros, porque senão você gera uma cobrança desnecessária, né? Uma pressão que você não precisa ter. Pô, as tuas filhas tiveram com a gente lá nos Estados Unidos, né? Tiveram. E eu me lembro naquela oportunidade de estar conversando com uma outra menina que estava junto com elas lá na turma, e ela dizia o seguinte, eu quero ser igual o Steve Jobs, eu quero deixar uma marca no mundo. Eu disse para ela, eu falei assim, muito bom você querer deixar uma marca no mundo, mas não queira ser o Steve Jobs, porque dificilmente vai ter outra pessoa que fez o que ele fez daquela maneira. Então não se coloca esse peso nas costas, porque isso só vai te fazer mal.
Né? Então, Mas a tua marca, encontre né? o seu caminho, encontre o seu propósito e corre atrás dele, é isso. Agora, Júnior, eu preciso seguir aqui porque eu não posso deixar de ter isso com você, um papo com você que é o seguinte, cara, falar de empreendedorismo é falar do que tem de desafio hoje no mundo. A gente, todo mundo fala o novo Covid, o pós-Covid e tal, não sei o quê, mas eu acho que tem uma coisa aqui que é o seguinte, algo mudou, né? Algo mudou muito, isso de maneira, vamos dizer assim, inconteste. O que é que mudou? Primeiro, a concorrência, o mundo é outro, a gente vê, não tem mais limite. Como é que você está vendo agora? Como é que nós vamos ter que nos comportar? Pessoas, porque pessoas também, pessoas e aí sim, empresas. Primeiro, eu queria que você falasse a tua opinião sobre essa loucura. Eu vi você postar recentemente, aliás, para quem não sabe, o Júnior aí é um dos top voice. Ali eu falei no começo, mas é um dos caras mais influentes do LinkedIn. É um cara que tem referência, que tem posts aí visto por 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, porque é muito assertivo no que coloca, isso é muito legal, Júnior. Você se tornou isso sem pagar, você se tornou isso por conteúdo. Então, eu queria ouvir tua opinião. Cara, o que está acontecendo? Como é que tem essa concorrência hoje? Que loucura é essa? Cara, esse é um dos temas que eu tenho mais estudado ultimamente. Ninguém sabe mais de onde vem a concorrência, né? Todo mundo hoje pode ser concorrente de todo mundo. Antigamente você tinha os grandes que dominavam o mercado e um monte de gente pequenininha que tentava entrar ali, mas não conseguia, porque aquele grandão dominava. Então era quase uma competição de tubarão e sardinha, né? Comia todas as sardinhas ali. Só que aí o que começou a acontecer? Quem era tubarão tá virando sardinha, porque tem gente maior ainda entrando no jogo. Então, quando a gente olha, vamos pegar o exemplo dos bancos, por exemplo, né? Ah, você tinha Itaú, Banco do Bradesco. Era uma competição de 4 bancos aqui, por exemplo, que um só tinha que preocupar com o que o outro fazia. Então, o Bradesco lançou um cartão de crédito mais bonito. O Itaú vinha e lançava um mais bonito ainda e pronto, estava resolvido. Um só se preocupava com o outro. Aí começaram a aparecer esse monte de fintech, esse monte de startup. Sim. Aí já começou a incomodar. Mas um era grandão demais, os outros eram pequenininhos. Aí tá tudo bem. Só que aí começou a aparecer a Apple criando cartão de crédito, apareceu o Google criando cartão de crédito, apareceu o WhatsApp criando quase que um banco na mão de todas as pessoas. Aí o que aconteceu nesse jogo? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Esses caras que eram tubarão viraram sardinha, porque essas outras são 40, 50 vezes maior que eles. Então a concorrência hoje ela vem de todos os lados, ninguém sabe quem concorre com ninguém. E uma coisa, Vicente, o diretor de RH do McDonald's, ele disse num evento da Start o seguinte: antes a gente pensava que o nosso maior concorrente era o Burger King, era o Subway, era o Bob's. Hoje o maior concorrente do McDonald's é o iFood. É porque o cara não... Antes o cara tinha que sair para ir na praça de alimentação do shopping para comprar um sanduíche. E ali ele tinha que realmente escolher entre o Burger King ou o McDonald's. Então a concorrência era clara. Cara, eu tenho que fazer o cara vir para minha loja, não para a loja do lado. Agora preço, o cara promoção, casa, imagem, agora além de burger, imagem, comodidade, né? Então, o cara hoje tem que se preocupar com 1 milhão de concorrentes, não é mais com 2 ou 3. Então a concorrência mudou, as pessoas têm que entender esse jogo novo muito rápido. Todo mundo concorre com todo mundo. A Amazon concorre com... você viu que dá para comprar agora um McDonald's no site da Americanas.com? Cara, eu não vi isso, mas eu acho que eu vi um comentário, não sei se foi seu, em alguma postagem tudo, que eu fiquei... É verdade isso? Estão vendendo o McDonald's através... Cara, então o McDonald's entendeu que ele tem que buscar logística também. É claro, o McDonald's, além de fazer isso, de botar o sanduíche dele para vender lá na Americanas, por exemplo, ele foi o aplicativo de delivery mais baixado no mundo em maio. E antes disso, o McDonald's nunca fez delivery. Olha que loucura. Olha como teve que mudar. Porque, cara, se não se adapta ao novo jogo, tá fora do jogo, né? Agora, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Exatamente nesse mesmo cenário aí, como é que fica, por exemplo, o pequeno? Aí, o que acontece? Essa guerra toda, ela tá... Eu tenho uma frase que eu tenho utilizado muito, que é o seguinte, cara, the dino's back. A época dos dinossauros voltou, ou seja, tem um T-Rex que você vai ser devorado. Então, assim, é uma comparação, mas ela tem uma lógica onde o seguinte, cara, o mundo hoje, os caras têm uma inteligência artificial, o cara tem os big data, o cara tem uma gama de informação
que é impossível um pequeno crescer. Essa pergunta, eu não sei se você lembra, que eu até falei isso no nosso webinar lá, que a gente fez junto com o Buzarello, que eu falei assim, cara, o sonho da garagem acabou. O sonho da garagem acabou, quer dizer, ainda é possível sair alguém da garagem de novo? Quer dizer, eu devo sonhar, eu devo orientar meu filho a dizer, cara, vai lá, ou então eu digo, cara, procura fazer um outro caminho, te prepara para uma grande corporação. O que você diria? Porque, de fato, qualquer atividade que a Amazon se meter, de foguete a vender sorvete, até combina, né? O ete, mas de foguete a vender sorvete, os caras são imbatíveis. O que você acha disso? Tem uma linha de pesquisa, de tendências, alguns analistas de mercado, enfim, um grupo de pessoas preocupado de que o mundo vai ser dominado por 5 ou 6 empresas, né? Tem até um livro, eu esqueci o nome, depois você lembrar que eu compartilho, que lista as 9 empresas que vão dominar o mundo. E aí então Apple, Amazon, Google, Facebook, são 9 empresas que vão dominar o mundo, porque elas dominam, como bem você falou, a inteligência artificial. As principais ações de inteligência artificial estão na mão dessas empresas. O que eu acho é que essas coisas elas são cíclicas, Vicente. Como no passado, a IBM, a HP, a Compaq eram empresas também que pareciam imbatíveis, né? E aí eu gosto de olhar pelo lado da Nokia, por exemplo. A Nokia lá em 2007 tinha 1 bilhão de clientes, 1 bilhão de usuários. Mas 2007 loucura, né, a Apple. E a Apple naquele ano não era uma empresa de celulares, era uma empresa de computador, ela não fazia celular. E aí ela entrou nesse mercado e a Nokia ignorou. E em 6 anos a Nokia desapareceu. Em 6 anos a Nokia desapareceu. Então a Nokia, naquela época, é a Amazon de hoje, né? É a Apple de hoje. Naquela época a Nokia era a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. Então tem essa coisa de que as grandes vão dominar e são muito poderosas, de fato são, mas tem a coisa de que a inovação sempre acontece, tem muito mais inteligência fora do que dentro. Então, eu não sei o quanto que as grandes empresas são capazes de se manter por tanto tempo no topo, né? A gente vê que esse período é cada vez das empresas se manterem no topo, mas com certeza o jogo está muito na mão delas. Eu também agora não me lembro, mas eu li há muitos anos atrás um livro falando sobre o conceito de construção de império, mas não do império empresarial, era império mais Roma, otomano, persa. E havia um conceito comum que os impérios sempre ruíram de dentro para fora. Porque enquanto império, ele era imbatível. Porque se a força presente, né, se mantivesse presente, a força que o levou a se tornar império, ele jamais cairia, concorda? Mas existem fatores internos que o levam à ruína. E isso se manteve porque é condição humana. E aí eu estou trazendo isso para dizer o seguinte, pode ser que esse seja o fator determinante para que esses impérios, quando se tornam conglomerados muito grandes, o cérebro inicial, a liga original que cria tudo aquilo se perde, e aí você tem aquele Big Bang novamente, e aí se esfacela. Pode ser isso, né? Quer dizer, a natureza disruptiva está sempre dentro do ser humano, né? É cíclico. A Apple quase ruiu, quase foi à falência quando o Steve Jobs saiu, né? Ele teve que voltar para resgatar a empresa, ela ruiu de dentro para fora. Então você tem histórias aí, casos que acontecem que realmente podem indicar isso. E tem aquela coisa, né, Vicente? Como as grandes empresas de hoje, os grandes bancos, por exemplo, não perceberam o Nubank nascendo, como as grandes empresas não perceberam outras pequenininhas surgindo, outras vão surgir com propostas mais novas, diferentes, e fatalmente acho que isso vai ter uma reciclagem. E agora, trazendo para o nosso dia de novo, vê que eu vou lá, pergunto de maneira geral e trago para o dia a dia das pessoas aqui. Então, essa concorrência, que para os bancos, para multinacionais, ela perdeu fronteiras, né? Ela agora está transversal, né? Quer dizer, no meu concorrente não é mais aquele que eu observava. Então, seria interessante eu dizer também que, para qualquer atividade que eu tenha, eu posso observar qualquer negócio, ou seja, o médico tem que aprender com o transportador, por exemplo, o engenheiro tem que observar como o educador está reinventando o negócio dele. Será que esse é um bom caminho para que todos nós... E a própria concorrência também entre os pequenos, entre a gente, no dia a dia, simples mortais. A gente tem que estar atento, Júnior. Você, com essa visão que você tem um pouco mais, vamos dizer assim, dentro da educação, ela também está transversalizada, se é possível utilizar essa palavra?
Sem dúvida nenhuma. Só para pegar essa referência, o cara que reinventou o mercado imobiliário, que criou a Loft, né, que é o nosso unicórnio do mercado imobiliário, unicórnio em 18 meses, o unicórnio mais rápido da nossa história, virou uma empresa de US$ 1 bilhão. O cara não era do mercado imobiliário, ele tinha uma gráfica. Ele tinha uma gráfica. E ele criou a maior empresa do mercado imobiliário. Então, o Márcio da Pet Love, cara, o Márcio não era do mercado de e-commerce, não entendia nada disso. O cara criou daqui a uns 2, 3 meses, vira um unicórnio brasileiro do mercado pet. Então, quando você olha só para dentro do teu mercado, só observa os teus pares, você mantém a tua conexão, a tua expansão cerebral limitada, né? Então você tem que olhar o que se faz fora, aprender com aquilo e trazer para o teu negócio. Então, por exemplo, quando a gente está lá, Vicente, naqueles programas de mentoria, pô, eu escuto o que o Vicente está fazendo, o que ele faz na empresa dele, como é que ele gere, como é que ele organiza aquilo. A minha empresa não tem nada a ver com a do Vicente, são ramos diferentes. Mas o modelo mental que ele usou para chegar naquela solução pode me ajudar a chegar numa solução aqui também. Então é entender o modelo mental que se usa fora daquele mercado. O médico hoje, com certeza, ele tem que entender de investimento, de marketing, de gestão. O médico hoje não pode só se especializar em fazer uma técnica de cirurgia melhor, em aprender a operar melhor o joelho, em fazer uma técnica nova, porque ele vai ser o melhor operador, cirurgião de joelho da história, mas ninguém fora vai saber. Ele não vai saber fazer negócio com isso, ele não vai saber contar, ele não vai saber marketing, Não, ele não vai saber... verdade. Não é? Então, as pessoas hoje precisam entender aquilo que o Buzzarello falou aquele dia. Eles não precisam entender só do seu negócio. Elas têm que entender de negócios, no plural, né? O Buzzarello foi muito feliz em falar isso aquele dia. Então, não entenda só do seu negócio ou do seu mercado, mas entenda de negócios. Júnior, sabe uma coisa interessante que você falou aí? Toda hora eu tô fugindo do meu roteiro aqui, mas o assunto vai puxando. Vamos lá. Sabe um negócio interessante que você falou aí, que é o seguinte, quando eu participei com vocês do Mastermind, onde a gente juntou C-Level, juntou fundadores de empresa, pessoas que estão ali com problemas cotidianos para trocar experiência, pessoas que já tiveram sucesso, que já conseguiram chegar lá, mas que têm vontade de aprender e de melhorar. A troca de experiências nunca é entre o mesmo ramo. Quer dizer, eu lá estou trocando experiência com todos os ramos, né? E eu acho que é aí que o proveito é maior, não é verdade? As pessoas, Vicente, quando vêm para os nossos cursos, às vezes vem um advogado e ele fala assim, mas essa turma é só de advogado? E eu falo, não, essa turma tem todo mundo aqui no meio dessa turma, tem jovem, tem mais experiente, tem advogado, tem médico, tem engenheiro, tem pintor, e é isso que tem valor, porque essa troca que enriquece. Tem uma frase que está rolando muito aí esses dias, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada, né? Você tem que trocar de mesa. Então não fica só falando sobre o que você já conhece ou só das coisas que você conhece. Cara, vai desbravar outros lugares, porque ali tem muito mais conhecimento, muito mais inteligência e te faz expandir, tua mente expande quando você aprende sobre outros temas, né? Isso tem valor. Vocês fizeram... o nosso tempo está acabando e eu não quero deixar de falar algo que eu acho muito importante, que é a nossa responsabilidade social, e eu vou levantar uma bola para você chutar no gol, porque eu acho que tem uma coisa que vocês fizeram que eu acho que é muito legal. Quando veio a pandemia, Júnior, nós aqui não fomos diferentes de nenhuma organização. A gente correu para olhar para o caixa, a gente correu para tomar decisões difíceis, vocês fizeram isso, todo mundo dói para caramba, e a gente se preocupa com o time primeiro, depois com a organização da empresa. E aí depois a gente se preocupa o seguinte, o que eu posso fazer, o que eu posso dar de contribuição para a sociedade nesse momento, fazer a minha parte. Bom, nós aqui, o que a gente pode fazer é leilão, que é o que a gente faz, né? A gente disponibilizou uma plataforma nossa, a VIP Direto, que eu já te falei, se conhece, para disponibilizar gratuitamente leilão, para que as pessoas pudessem realizar leilões beneficentes e tal. E a gente conseguiu fazer muita coisa, trabalhando pra caramba, nem imaginei que fosse acontecer tanto, mas ficamos muito orgulhosos de fazer isso. Vocês agora, além de se reinventarem, passarem por todo esse projeto e tal, vocês estão lançando a Startse, porque muita gente que assiste aqui às vezes pensa, puxa, isso é caro, a Startse é para gente que é muito caro, é para quem tem dinheiro, eu queria fazer esses cursos, e vocês estão lançando um programa acessível, um programa barato. Fala rapidinho aí, Júnior, Claro. Esse documentário eu vou deixar, a gente está criando um acervo,
Então, eu gostaria que você deixasse isso registrado, cara. Cara, a gente entendeu, Vicente, nessa pandemia, assim, que o melhor conteúdo, só a educação transforma. E a educação transforma para causar impacto com a educação, a Viviane Sena me ensinou isso. Você não causa impacto atingindo poucas pessoas. Impacto é uma coisa que se faz com escala. Tem que atingir muita gente para você gerar algum tipo de mudança. Então, o conteúdo que a Startse tem, que era realmente mais caro, era pouco acessível para a maioria das pessoas, ele causava muito impacto, ajudava muito, mas era para poucas pessoas. Não ia mudar o Brasil daquela maneira. E o que a gente fez foi criar um negócio chamado Startse Prime, onde a gente decidiu levar o melhor conteúdo para a maioria das pessoas. Então, o melhor para todos foi o lema que a gente usou aqui. Como é que eu pego o melhor conteúdo que a Startse produz nos Estados Unidos, na China, Israel, em Portugal, aqui no Brasil, e entrego para milhões de pessoas? A gente criou uma plataforma chamada Startse Prime, quem quiser acessar startse.com/prime, onde a gente, por R$14,90 por mês, entrega o melhor conteúdo do mundo. Então, o conteúdo que o Vicente foi lá nos Estados Unidos aprender, foi lá para visitar as empresas, a gente traz aquele conteúdo, sintetiza, resume e bota aqui numa plataforma a R$14,90 para que vocês todos tenham essa experiência, vocês todos possam aproveitar, e porque ele gera transformação. Provocar novos começos, a gente decidiu levar e transformou em algo exponencial. Quanto mais pessoas passarem por aqui, conhecerem o conteúdo. E você sabe por que eu fiz questão de trazer essa informação aqui? Nem falei com você antes, né? Mas eu deixei para o final para trazer essa informação aqui, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente dividir o que é bom, é a gente fazer. Quando você me disse isso, que você ia lançar isso a R$14,90, e eu sei lá, não sei quanto custa uma carteira de cigarro, mas o preço disso, eu falei, cara, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que fazer com que as pessoas consigam ter acesso a isso. E é o conteúdo que me custou eu ir lá, que eu tive que viajar, e é isso. E eu quero que todo mundo tenha acesso, entendeu? Pô, eu fiquei feliz pra caramba, porque agora vocês vão poder levar isso para todo mundo. Esse é o caminho para melhorar o país. Eu acho que isso aí, Júnior, é o que a gente, de fato, tem que fazer para contribuir com os outros. Não é esse negócio, eu posso, isso é meu, eu tenho acesso. Isso é coisa de pessoas que não pensam no país, que não pensam na melhoria, inclusive do seu meio, não é verdade? Inclusive do seu meio. E assim, a gente continua tendo as nossas ações lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, continua tendo os nossos cursos para quem quer viver essas experiências, mas é o conceito do Netflix, né? O conceito do Spotify, é a melhor experiência para todos. Então, quando você faz isso, na verdade, você não diminui o valor daquilo que você faz, você extrapola o teu propósito. Né? Então, o que a gente quer fazer é isso, levar o nosso propósito ao limite do extremo e que mais e mais pessoas possam se aproveitar. Sabe, Júnior, eu durante muitos anos eu fiz leilão para muita gente, muito leilão, muito leilão. Inclusive, eu tô deixando aqui perguntas sobre leilão, que eu sempre faço. Nas quartas-feiras eu faço perguntas para ouvir a opinião. Estou deixando de fazer perguntas para você sobre leilão, porque eu sempre gosto de ouvir, mas eu fiz muitos anos leilões para pessoas e plateias grandes, sabe? E a mesma coisa que eu falava, a mesma brincadeira, a mesma expressão, para um entrava de um jeito, para outro de outro. Você percebia, e com muitos anos de experiência, você ia percebendo aquilo, né? Então, assim, a mesma brincadeira para um público era de um jeito. E a mensagem, quando você distribui ela em massa, ela toca pessoas e pode gerar líderes, vontade, com certeza. Eu costumo dizer que a aleatoriedade genética humana ela é encantadora. Nesse momento tem um Albert Einstein perdido em algum lugar na África, no Nordeste, no Japão, na China, só que se perde também, entendeu? Então, quando você leva essa oportunidade, essa é a minha crença mais verdadeira, sabia, Júnior? Sente, o dia que eu descobri que eu podia fazer mais do que eu estava fazendo na minha vida e de que eu podia ser algo melhor do que eu sempre imaginei, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, hoje, a gente tem, além disso que a gente está fazendo, a gente tem um projeto social, você sabe, chama JA Startups, enfim, a gente vai nas escolas públicas, periferias, enfim, dá aula de graça sobre esses temas todos. Quando você chega lá e diz para uma pessoa uma criança ou para um jovem que nasceu no lugar mais difícil, vive as piores situações, e diz para ela, olha só, você só precisa fazer um pouquinho melhor a cada dia para sair dessa situação, para mudar a vida da tua família, para mudar a realidade do teu bairro. Você não precisa mudar o mundo, se mudar a tua rua,
você já fez melhor, você já contribuiu de alguma maneira. Então é essa mensagem de chegar para as pessoas e dizer, olha, é um pouquinho mais e um pouquinho melhor. Um pouquinho mais e um pouquinho melhor. Isso você transforma a vida das pessoas, diz que elas podem ser mais do que elas imaginam. Eu quero me colocar completamente à disposição. Sempre que você precisar, eu estou disposto. Acho que é isso que a gente tem que fazer para ajudar. Eu sou fã do trabalho de vocês. Eu sou fã do trabalho de vocês. Com essa medida, essa inovação que vocês fizeram de democratizar o ensino de qualidade, de empreendedorismo pessoal, não empresarial só, não. Eu vou fazer sempre que puder, vou falar e vou divulgar isso. Pode ter certeza disso, faço questão de fazer isso. Muito obrigado. Isso faço porque acho que é importante. Eu tenho essa missão, busco democratizar o meu negócio no país, né? E hoje não vou falar de leilão pela primeira vez, não vou falar de leilão porque acho que a gente está contribuindo falando de pessoas, falando de se recuperar, falando de motivação, falando de empreender. Eu acho que hoje a gente falou de empreender vidas, empreender histórias, de que sofrer faz parte, aliás, doer, a dor faz parte, sofrer não, né? Sofrer não sofrer é opcional, então nós não devemos sofrer, a dor vem, mas que acima de tudo dói para todo mundo, faz parte do crescimento. Júnior, queria te deixar aí 3 minutinhos para você falar e para você deixar a tua mensagem, principalmente dar o teu recado aí como um empreendedor de sucesso, como um cara que fez e que virou a vida, um cara que começou do zero. Eu acho que isso é muito importante. Bom, Vicente, eu te agradeço pelo convite, pelas palavras e por tudo mais. Eu quero deixar aqui, eu gosto muito de lembrar da frase do Nelson Mandela. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Nelson Mandela, que transformou o mundo com o trabalho, com o esforço, com a luta dele em prol ali do combate ao racismo e tudo mais. Turma, a gente sempre aprende com os nossos erros, e eu gosto de uma analogia que é a seguinte: entre onde eu estou hoje e o objetivo que eu quero chegar, pode ter 100 erros, pode ter 100 quedas, 100 buracos que eu vou cair. Se eu cair em 10, eu não sofri 10 vezes, faltam 10 vezes menos para eu chegar lá, são 10 erros a menos que eu preciso cometer para chegar no meu objetivo. Então é só se esforçar, entender que, independente do lugar onde você está, onde você nasceu, da condição social que você veio, dá para fazer melhor, dá para fazer mais e dá para buscar hoje, Vicente, que isso é uma maravilha, conteúdo em todos os lugares, dá para aprender de graça no YouTube, dá para trocar ideia por aqui numa live, dá para buscar tecnologia de graça para começar um negócio. De qualquer lugar do mundo você pode criar um negócio que impacta milhões de pessoas. O Vicente é um exemplo de empreendedor que começou também raiz lá atrás, uma das maiores empresas de leilão da América Latina. Quando o Vicente veio estudar aqui na Start, eu falei, cara, eu não tenho que dizer para esse cara, eu tenho que aprender com esse cara. Porque a vida é feita de trocas, de experiências. Isso aí. Cara, uma mão vai da outra, aprender a dar valor na conexão, a respeitar a história das pessoas. E principalmente, pessoal, entender que sempre as coisas nunca vão sair da maneira como a gente quer, mas você sempre pode dar um passo na direção de atingir o teu objetivo se você aprender com as suas falhas. Errar nunca é bom. Aprender com o erro é uma maravilha, porque isso te impulsiona para frente. Acho que é isso, Vicente. Desculpa se eu falei demais aí, não deixei tempo para o roteiro, não, mas cara, não. Foi bacana. Foi dentro do tempo, temos time. Cara, só tenho a te agradecer. É isso aí, Júnior. Acho que a gente, dando um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa atenção, se uma só pessoa, ao final disso, sair animado, sair melhor, sair com gás para melhorar a sua vida, para tocar o seu caminho, sabe? A gente já contribuiu, a nossa noite já valeu a pena. Um novo recomeço. Se sair dessa live um novo recomeço, a gente cumpriu o papel. Obrigado, cara. Um grande abraço, viu? Conta comigo. Valeu demais. Mais uma vez. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.